sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Todos os poderes dela são meus, todos os poderes dela estão em mim, todos os poderes dela são meus, todos os poderes dela estão em mim. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Salve Hecate. Vamos lá, Sagitário. Vamos trabalhar na força de Hecate aqui hoje, a deusa, né? A deusa grega, deusa da encruzilhada, a senhora da passagem, né? A senhora que traz aí a força, a proteção. Meus amores, a Hecate é uma deusa de muito poder, de muita transformação, de muita força, né? Geralmente representada, né, como a deusa tríplice, né, de 3 faces, né, que simbolizando aí a energia, né, da donzela, né, com a lua crescente, a lua cheia, né, a mãe, e a anciã, a lua minguante, né. Mas Hecate, ela trabalha muito, tá, numa energia de finalizações, de banimento, né? Quando a gente precisa finalizar alguma coisa, é a morte daquilo, tá? Meus amores, senhora de submundos, né? E, meus amores, vamos lá, né? Todas as deidades têm a sua força, né? Pode ser que durante essa leitura aqui, você talvez sinta aí a sua deusa, a sua bruxa que te acompanha, né? Talvez Ísis, Afrodite, Artemis, Lilith, né? Zeus, Anubis, né? Tote, Horus, Osíris, enfim. Tem muitas deidades, né? Muitas forças espirituais. Sua primeira mandala está montada. O que você vai fazer agora? Você vai olhar para a chama dessa vela e você vai digitar aqui, o decreto. Eu tomo consciência do meu poder. Vai, Sagitário. Eu tomo consciência do meu poder. Eu quero ver você poderosa, poderoso. Por quê? Hoje, Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos. Sagitário. Tem algum dom que você não está percebendo. Tem um poder aí que está adormecido. Nós vamos acordar esse poder. Você vai começar a olhar para isso, a colocar isso, manifestar isso na sua vida. E hoje Hecate vai te ajudar. Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos. Hoje, nesse trabalho espiritual aqui, você vai saber o que é. Então, deixa o decreto, olha para a chama dessa vela, digita aqui, eu tomo consciência do meu poder. Digita aí, com toda a sua força, para a gente começar. Meus amores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vela, se você quer comprar vela preta para não só banimento, tá? A vela preta, ela também é para proteção. Ela também traz a força, a proteção. A vela preta também é o nascimento. Por que é o nascimento? A vida começa no escuro. Começa no escuro. A sementinha, né, você coloca lá na terra, nas profundezas, tá tudo escuro. Né? Então, diferente do que as pessoas acham, o preto é morte. O preto é vida. Tem algumas tradições ocultistas que sabem disso, né? O preto não é morte, não. O preto é vida. Tá? Então, vamos lá, né, meus amores? Agora você deixa o seu like, o seu reparo o vídeo, Sagitário. Lembrando que esse trabalho aqui não é só para você de Sagitário, mas que tem aí no mapa, né? Ascendente, Sol, a Lua, enfim. Ou para todos vocês, porque nós somos todos os signos. O vídeo chegou? Veja o vídeo, tem mensagem para você. Aqui, Tarô Mensageiro das Estrelas é assim.
Aí você é de Sagitário, chegou um vídeo de Gêmeos. Veja, tem mensagem lá para você. Tá? É canalizado. Né? Vamos lá, meus amores. A carta dos ratos, a energia da chave. Ai, 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 é forte isso aqui, hein? E a energia da raposa. Ai, que bom, né? Que bom que você percebeu a negatividade, porque a raposa é esperta. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Tentaram podar o seu dom na infância. Você foi muito cortada na infância. Talvez você tinha irmãos mais velhos e os irmãos mais velhos faziam você obedecer, não deixavam você falar, você não sabe nada, você é criança, você é a pequena. Tá? Isso pode ter acontecido na vida de alguns. Talvez você cresceu com pais e mães muito rígidos, que tinham o poder e você também não podia falar. E algumas pessoas aqui casaram com homens assim, que faz você abaixar a cabeça, você ser submissa, quieta, obediente. Mas como que Sagitário é? Você é ovelha negra da família. É Sagitário, mas não mesmo. Você não aceitou isso. Que bom. Você se rebelou contra isso. Você se revoltou contra isso. Você não permitiu que fechassem em você o empoderamento, a força da deusa, da bruxa que você é. Ou do bruxo, né? Porque tem alguns homens aqui também. Então, meus amores, eu vou falar uma coisa para vocês. Perceba essa força de vocês. Hecate carrega uma tocha de fogo. E ela carrega uma chave. E também tem uma serpente, né? Que acompanha ela. Que às vezes está enrolada no braço, nos cabelos. E os cães de guarda. Tá? Muito simbolismo, né? E, meus amores, por que a gente está falando isso? Porque assim como Hecate tem os animais ao lado dela, você tem uma pegada muito forte no xamanismo. Você também tem os seus animais aí para te auxiliar. Só que está oculto, você não sabe quem são eles. Talvez você tenha uma coruja, talvez você tenha a serpente, talvez você tenha a raposa, talvez você tenha o esquilo, talvez você tenha o leopardo, o jaguar, o urso, a águia, o gavião, a borboleta, e não está percebendo. E esse animal, né? No xamanismo a gente fala que não é só você descobrir o seu animal de poder. É você aprender a se relacionar com ele, trazer a força, perceber o que ele quer te passar. O que esse animal de poder está tentando me passar? Qual é a mensagem dele? E é claro que ele não vai falar, mas você vai sentir. E a sensação não mente. Energia não mente. Vamos lá, primeiro dom que você tem, tá oculto, mas é hoje que você abre aí ó, com essa chave. Sentir, sensação, percepção, intuição, premonição, visão, vidência. Então olha, porque quando você olhou, você não caiu na negatividade. Quando você não olhou, não percebeu, você caiu. Foi enganada, deu errado. Então a gente tem duas energias opostas aqui. O rato foge, sai correndo. A raposa, eu olho. E se for preciso, eu enfrento. Eu sou ligeira. Tá. Meus amores, muitas coisas vão ser reveladas, vai ser revelado para você nos próximos dias, tá? Muita coisa você vai entender sobre você, os seus processos e as experiências que você está vivenciando. Vai ter muito download aí, né? Muita percepção, muita entender o processo, tá? Você pode ter certeza que é a espiritualidade que te acompanha, tá? A espiritualidade que te acompanha vem mostrar para você que quando você observa o que as experiências da vida estão tentando te mostrar, você cresce, você transcendeu, né? Você transmutou, você passou, você transformou,
Você se transformou através da situação. E tem algumas pessoas aqui que estão passando por experiências, situações desafiadoras, porque é a hora de você abrir essa porta dentro de você. É a hora de você perceber o mundo de outra forma, de você atravessar por essa porta. Porque a porta é a travessia. Você está num ambiente, você está num lugar, você vai para outro ambiente. Por exemplo, você aí, olha, você está dentro do seu quarto. Porta fechada. Você pega a chave, você coloca, abre e vai para o corredor ou para a sala. É outro ambiente, é a passagem. E aqui na vida de vocês tem uma grande passagem para acontecer. Isso não vai demorar não, tá, Sagitário? Máximo 3 meses. Vai fazer essa passagem. Então tem muita coisa na sua vida que vai mudar. Então, se tem um dom que está oculto, se tem algo que está oculto, Hecate, né? Salve todos os bruxos e bruxas, né? Salve a nossa querida bruxaria, salve todas as deusas. Se tem uma coisa que está pedindo para ser falado para vocês, é que vocês vão dar um salto quântico. Vocês atravessam, vocês passam por essa porta. Então, esse dom da percepção está muito ligado aqui à sua expansão de consciência. Está muito perto, tá? Parabéns, Sagitário. A energia do guerreiro, do cavalheiro, é claro, né? E a energia das rosas. Claro, uma boa bruxa, né? A rosa vermelha. Tem algumas aqui que carregam, né? A cigana rosa vermelha, a pombagira rosa vermelha. Rosa caveira. Tá? E, meus amores, a rosa, ela também fala da própria, né, transformação. Ela fala da transmutação, ela fala da renovação. É uma energia muito ligada à renovação. Ela também fala do nascimento, ela também fala da comemoração. Né? E uma coisa que algumas pessoas precisam fazer aqui é cuidar do sagrado feminino, tá? Homem também tem o sagrado feminino. Como que anda o seu emocional, a sua sensibilidade? Você é homem, você é um bruxo, um mago, não tem por onde correr. Você também tem o sagrado feminino. E tá negligenciado. E tem algumas mulheres aqui que foram as mães, né, e os pais da casa. Foi tudo. E que teve que ter uma postura muito firme e que perdeu essa delicadeza, né, do sagrado feminino. Precisa recuperar isso, tá? Eu tive que ser a forte, eu tive que ser o pai e a mãe, tá? Mas você precisa lembrar do seu sagrado feminino. E quem diz que o sagrado feminino é fraco? Olha para a força de mãe Iemanjá. Aí o Marta, a Marolinha, de repente ele se revolta, dá lá uma maré alta, sai carregando tudo. Então, vamos lá. Tem nada de fraco no feminino. E tem homens que não gostam de trabalhar o feminino porque acham que é fraqueza. Não. O feminino é intuição, o feminino é essa percepção que muitos aqui não estão tendo, mas que vão ter, tá? Está oculto em você. Perceber as pessoas, perceber o ambiente, perceber aonde você está indo, perceber o que você precisa fazer, abrir, é como se abrisse a percepção, o terceiro olho. Tô vendo agora aonde eu devo ir, o que eu devo fazer. É você enxergar, você enxergar. Percebe, Sagitário? Vamos lá, meus amores. Vamos para a sua terceira mandala. A segunda, né? Eu já tô querendo ir para a terceira. Vamos para a sua segunda mandala. Vamos ver aí, ó. Como Hecate vai revelar esse dom oculto em vocês. Porque tem mais coisa, tá? A gente aí, só começamos. Tem muito mais coisas que tá oculto aí em você, tá, Sagitário? Salve Hecate. Salve todos os bruxos e bruxas.
Meus amores, quero convidar vocês que querem aprender aí a fazer magia, banimento, trabalho espiritual, proteção, aprender mais, né? Cuidar da mediunidade. Faça a sua assinatura em membros do canal. É o 3º nível, espiritualidade livre. É, Sagitário, faça a sua assinatura lá. Dá um pause aqui nesse vídeo, vai lá, faz, depois você volta. Salve Hecate, salve a sua força, salve deusa. Como Hecate pode ajudar você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos? Carta da admiração, a energia do amor verdadeiro e a energia do coração, olhando para dentro de si. É isso que Hecate vai fazer com você aí nos próximos dias. Você começa a olhar para dentro de si, o seu coração, tá? Seu coração tem as respostas. E a cabeça? Confusão. Então, desliga o capacete, tira o cabeção e olha para o coração. Coração é aí onde está a bússola, a resposta, tá? E meus amores, aqui eu vejo na essência de vocês uma curandeira, uma bruxa, uma pajé muito ligada à energia das matas, tá? Eu vejo uma mulher selvagem aqui. Eu vejo uma feiticeira, uma mulher selvagem aqui que acompanha vocês. E você que consagra ayahuasca, talvez você já tenha sentido a energia dessa mulher. Sentido a energia desse espírito que te protege, tá? Para alguns aqui tem a proteção de Hecate, tem outras pessoas que não é só Hecate, essa deusa. Tá? E espíritos e feiticeiras e bruxas que trabalham na vibração de, tá? Por quê? Porque às vezes a gente confunde, né? Ai, a Isis se apresentou para mim, a Afrodite, pode acontecer? Pode, mas às vezes o que acontece? Um espírito que representa aquela força vem perto de você, auxiliar você. Muitas vezes com a consciência expandida, né? As percepções lá na ayahuasca, a gente percebe, você já percebeu essa energia. Algumas pessoas aqui já sonhou com essa mulher. E não é a pombagira. Você tem essa pombagira? Tem, mas não é ela. A sua pombagira também é feiticeira, também é bruxona? Sim, mas não é ela. Não é ela que nós estamos falando. Aqui eu estou falando de uma energia selvagem, curandeira, da floresta. E que não tem figura de moça bonitinha, não. Tanto que algumas pessoas aqui que já viu pela vidência, ficou até meio assim, meio com medinho. Né? Não é aquela figura lá, né? Igual coloca lá as pombagiras, né? Corpete, com o seio tudo aparecendo, com a boca carnuda, o batom vermelho, né? Aquela princesa, meus amores. Pombagira é deusa, é rainha, é linda, é... Mas nem sempre ela vai se apresentar para você dessa forma. Ela vai se apresentar para você da forma que você precisa. E às vezes ela pode vir apresentada, a representação, até na forma de um touro, na forma de um pássaro. Pode, meus amores. Pode, eu já vi muito acontecer isso. Tá? Então, fique esperto aos seus sonhos, por quê? Um dom que está oculto e você não percebe. Sonhos premonitórios que você tem, não é pouco, são bastantes, muitos. Sonhos que são avisos, tá? Presta atenção em sonhos que você tem. Deixa aí o seu Grimório das Bruxas, né? Deixa aí a sua agenda, o seu caderno do lado da cama, aí no criado mudo. Acordou? Anota o que você sonhou. Porque talvez seja uma coisa que você não entendeu nada, daqui a um tempo vai fazer sentido. Muitas pessoas aqui andam sonhando com água.
Muitas pessoas aqui andam sonhando com água. Ai, eu sonhei com mar, eu sonhei com cachoeira, ai, eu sonhei com enchente. Ai, eu sonhei que um vazamento aqui em casa. Ai, eu sonhei que eu fazia xixi. Ai, eu sonhei líquido, água. O que nós temos para dizer para vocês? Muitas caixinhas, muitas coisas que estavam fechadas, guardadas em vocês, está sendo aberto, mostrado para limpeza. Nós estamos falando do emocional de Sagitário. Então, o seu emocional vai ser muito trabalhado daqui para frente. Por quê? O seu emocional interfere no seu poder. Um emocional desequilibrado faz com que Sagitário não consiga executar os poderes que tem sobre a própria vida, o poder de magia, o poder de estar com uma mediunidade bem equilibrada, com uma inspiração, com uma criatividade, o coração doendo, as dores, o coração partido, o amor não correspondido, a história triste, o abuso na infância, a história trágica, o trauma, impede você de se conectar com o seu poder. Então, o que acontece aqui? As deusas estão trabalhando na sua vida, porque você não está aqui nesse canal, nessa leitura por acaso, né? Ai, é do nada. Não, você está ouvindo isso porque você precisa saber. Estão ajudando você, tá mostrando para você, mostrando o que você precisa fazer, terapia que talvez você precisa fazer, constelação familiar sistêmica, talvez uma apometria, uma psicanálise, uma PNL, ir lá consagrar ayahuasca de coração aberto, você aprender a desenvolver o amor verdadeiro, parar de correr atrás de quem não te merece, fazer essa mudança, desenvolver a verdadeira admiração por quem você é, por quem você está se tornando, o amor verdadeiro. Você fazer essa mudança para quê? Para que você possa então executar o seu poder. Porque o poder da deusa, da bruxa, da feiticeira tá aí. Só que tem muita coisa sufocando. É igual a plantinha que ela começa a crescer, o mato começa a crescer junto, precisa tirar os matos e deixar só a mudinha. Aí a mudinha vai crescer forte, firme, né? Tô lembrando aqui da parábola, né, da semeadura, né? Caiu lá no solo, não deu certo, caiu lá no outro, os pássaros comeu, caiu no outro, até nasceu, mas não tinha profundidade, né, o solo rochoso lá, acabou, qualquer vento derrubando, e aquela que caiu no solo bom ficou boa. Então, na nossa vida, para que as coisas comecem a andar, a gente precisa saber que tem muita coisa para limpar. Todo mundo vem aqui com muita carga. Aqui é o planeta para limpar, para expurgar. Planeta Terra, aprendizado, evolução. Todos que estão aqui nessa dimensão, porque tem muitas dimensões, tem muitas vidas. E você é consciência, você é eterno. Você está aqui agora, umas coisinhas para limpar. Assim como eu e assim como todo mundo, né? Ó, prova. O sol clareando. O sol mostrando para essa árvore as coisas que ela não está enxergando. A clareza. Hecate trabalha muito com as nossas sombras. Aliás, eu vou falar para você. Você é uma pessoa que precisa de um espelho negro. Espelho de obsidiana, né? Ah, um espelho negro. Obsidiana, na verdade, ela é um vidro, ela não é um cristal, né? Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, junto com as outras coisas aí de Hecate, tá? Espelho negro de Hecate, o espelho negro. Colocar no seu altar. Por quê? Porque você tá pronta para ver as suas sombras. Vai doer? Vai, tem coisas que dói, ninguém quer ver. Mas você tá pronta, por quê? Porque você precisa transmutar, você tem o poder de transformar isso, tá? E quando você veio aqui para essa terra, você falou que você ia fazer isso. Se refazer, transmutar, evoluir em consciência. Você é uma mulher forte, você é um homem forte, você pode, você consegue. Aceleração. Aceleração. E não tem tempo para perder não, tá?
Ai, deixa eu cuidar disso primeiro, depois eu cuido da minha evolução espiritual. Não, não dá tempo. É o reino dos céus em primeiro lugar, tudo mais será dado por acréscimo. Aí eu vou cuidar do filho primeiro, eu vou cuidar desse curso primeiro. Não, você vai cuidar da espiritualidade primeiro. Aceleração, ó. O sino da bruxa tá tocando. Você tem que escutar o sino tocar, tá? Compra um sino aí da bruxa para você colocar aí na sua casa. Escute. E eu vou te falar uma coisa. Muitos aqui já sonhou, mas não prestou atenção no que o guia espiritual falou. Agora você vai escutar, tá? Você tem umas coisas para escutar. Vai te ajudar. Tá? Por sonho. Muitos aqui é sonho, né? E muitos aqui... se tem um dom oculto e vocês agora vão saber, vocês fazem muito a viagem astral, desdobramento. Aí você acha que é sonho, não é. Você foi lá nesse lugar, você esteve, só que com o corpo astral, o físico ficou deitado na cama. O corpo carnal, a carninha ficou ali e o seu astral foi. Nós somos 7 corpos, né? O corpo físico, né? Nós temos, na verdade, porque nós somos consciência. É o corpo físico, duplo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, é o búdico e o Atma, são 7 corpos. E é o corpo astral que sai na viagem astral. Vocês aqui têm muita viagem astral, tanto é que muitos aqui têm paralisia do sono. O que é paralisia do sono? Eu acordo, não consigo abrir o olho, me sinto desesperada, parece que tem um bicho ruim segurando minhas mãos. Não deixa eu levantar, você não encaixou direito no corpo. A paralisia do sono mostra que você tem muita viagem astral. Tá? Vai estudar aí, ó. É Saulo Calderon, Wagner Borges. Aliás, Wagner Borges tem um livro bem ilustrado, né? Sobre viagem astral. E a Rosa aqui voltou. Meus amores, renovação. Novo caminho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem um dom que Sagitário tem, é de transformar, de ajeitar aquilo que tá bagunçado. Aliás, na sua família, as pessoas vêm pedir ajuda para você, não vem? Aí o negócio não tá conseguindo resolver. Leva lá para Sagitário. Aquela sobrinha não sabe o que fazer. Tia, me ajuda. Por quê? Por que você resolve? O dom de transformar, de se refazer, né? Tem algumas pessoas que tomam um tombo, uma rasteira da vida, nunca se levantam ou demoram para recuperar a autoestima. Você se recupera mais rápido. Você, Sagitário, tem uma força de levantar depois de uma queda, uma desilusão, um negócio mais rápido. Isso é algo muito positivo em você. Só que uma coisa também a gente precisa fazer. Você leva muitas rasteiras, né? É como se o universo falasse assim pra você: vamos testar ele pra ver se ele é assim mesmo, se ele tem esse dom de se recompor. E aí dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3 rasteiras e a vida dando rasteira em Sagitário. Mas você sabe se levantar. Você sabe se transformar. Você sabe se refazer. E as suas ancestrais estão te dando força. Por quê? O seu poder não é só seu. É como se todas elas estivessem atrás de você. Todas as anciãs, as mulheres da sua linhagem, né? Aqui você tem um karma muito grande com a mãe, tá? A família da mãe, das mulheres, tá? Ao mesmo tempo que tem uma parte kármica. E quando a gente fala karma, nós não estamos falando só negativo, porque karma não é coisa ruim. Então, vamos lá. O jeito que foi pedido aqui para me te falar. Salve Hecate, salve deusa, bruxa, feiticeira. Vamos lá. Você tem uma influência muito forte. Linhagem da sua mãe, mulheres
relação kármica. Relação kármica não é só coisa ruim, são laços, emaranhamento, positivos também. Positivos também. Então é certo que você precisa cultuar os ancestrais, tá? Sua pombagira, sua cigana, honrar a sua mãe. Sua mãe pode ter sido a pior mãe do mundo, pode ter feito coisas horríveis, você pode ser adotiva e não ter nem conhecido a sua mãe, biológica, não importa, honre o ventre que você veio. Honrar não é concordar com as atitudes dela. Honrar é ser grato e agradecer pelo que ela fez, te colocar no mundo, seu portal. Você entrou para essa dimensão aqui através desse portal. Tá? Força de mãe Iemanjá e mãe Oxum aqui, né? Ora aí, minha mãe Oxum, Odoiá, minha mãe Iemanjá. E os nós, vamos ver o que é esses nós aqui. Saravá, seu Zé. Uma coisa que interfere, atrapalha, inveja. Vocês são pessoas ou que têm cargo de destaque, ou são pessoas que cresceram na vida, montaram um negócio próprio, e às vezes a própria família tem inveja. Olho gordo. Ou você é de um jeito, a sua irmã não consegue ser igual e ela olha e ela tem inveja, ou aquela amiga. Vocês precisam fazer banimento contra a inveja. Vocês precisam estar sempre com a proteção de vocês armada, sempre protegida. Amuletos de proteção no corpo, não é só na casa, no corpo. Aí, cavalinha, como assim? Meus amores, uma pulseira que você vai imantar na força da sua pombagira, um anel, uma tornozeleira, né, que você coloca, uma pulseira 7 nós, né? Compra uma pulseira 7 nós de seu Zé, ó, Jaco Negro, né? O padrinho, a malandragem acompanha vocês, o povo da Lira. Uma pulseira de 7 nós de Exu. Eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa se proteger. É uma pedra, né? Um colar com uma pedra no seu pescoço, tá? Em alguns ambientes que você vai, porque você carregar pedra como turmalina, ônix, tem que carregar no bolso, a parte de baixo da cintura, porque esse cristal trabalha com os chakras inferiores. Se você usar no pescoço, vai ficar perto do chakra do coração, você até pode usar, mas não sempre. Comprei um colar com uma pedra negra. Use, às vezes, em alguns ambientes específicos. Visita a casa de família. Quando você estiver trabalhando, se você é um terapeuta ou trabalha com pessoas, chegou em casa, tira. Tá? Tira o colar com a pedra escura, coloca ali, um lado. Tá? Então, os cristais é algo que vocês aí têm muita relação, né? Usar e abusar do uso dos cristais, tá? Para proteção, para energização, tá? Por exemplo, eu vou usar um cristal transparente, eu vou colocar no meu altar um cristal transparente, uma bola de cristal. Estou querendo aí, ó, ver as coisas, ter clareza, né? O transparente trabalha com a adivinhação. Eu vou ver através da bola de cristal aquilo que eu não estou enxergando. As minhas forças, né, enxergam e me falam. Então, meus amores, vocês precisam usar a energia de cristais. Vocês têm muita afinidade com as mães da água, falando de orixá, mãe Iemanjá, mãe Oxum, ou seja, água, o seu altar não pode faltar um cálice com água, ou para nós da Umbanda, uma quartinha com água. Para minha pombagira, para o meu Exu, eu ofereço a vela, o marafo, a bebida, o vinho, a champanhe, mas eu preciso ter uma quartinha com água. A água, ela é o maior condutor de energia que existe.
Ela é um ótimo condutor de energia. Então, eu vou manipular a energia, eu quero fazer a energia transmutar, eu preciso da água. Eu não uso só a água para matar a sede e para lavar o meu corpo, mas eu uso a água, falando da parte invisível, da parte energética, que ela possui. Então, o meu altar tem que ter água, um cálice com água, assim como tem que ter o fogo, assim como tem que ter um incenso representando o elemento ar ou uma pena de pássaro. Precisa ter folhas secas representando a terra, precisa ter cristais. E eu preciso alimentar esse altar, seja com pão regado com mel, seja com frutas, seja com grãos. Mas eu preciso alimentar esse altar. Ai, cavalinha, não tem um altar na minha casa, não tem espaço. Meus amores, pega uma parte aí, nem que seja do seu armário da cozinha, do balcão. Compre uma prateleira, fala pro marido, cadê? Vai lá furar com a furadeira lá no corredor da sua casa, aí num lugarzinho, na sua sala, no corredor, né? Na varanda, não sei, mas faça. Você precisa ter um ponto de força na sua casa. É isso que eles estão falando aqui. Você precisa ter um ponto de força na sua casa. Você não precisa ser de religião nenhuma se você não quiser seguir doutrina nenhuma. Mas você tem que ter o seu ponto de força. Aquele lugar que você chega para agradecer, aquele lugar que você pede sabedoria, aquele lugar que você conversa com as suas forças, que você se conecta com o seu eu superior e com as forças que te acompanham. Eu conheço pessoas da bruxaria que no altar tem fotos dos entes queridos, da avó falecida, do bisavô, tá? Representando aí, ó, a sabedoria ancestral, a honra por aqueles que vieram antes. Conheço pessoas que têm ossos, né, no altar, ossos de animais, de frango, enfim. O que ressoa dentro do seu coração é o que você vai colocar nesse altar, mas você precisa dar vida para esse altar. Assim como a gente que faz o assentamento de Exu de Pombagira, não é deixar lá o alguidar, lá o barro lá, a tabatinga lá, acender uma vela correndo, colocar a cachaça e virar as costas. Aquilo tem que ser alimentado, aquilo tem que ser energizado. Tá? Vamos lá, meus amores. Caô, meu pai Xangô, a carta da balança. Vem um acerto de contas aí pra você, tá, Sagitário? Quem deve vai ter que pagar, tá? Tem algo aí, ó, injusto na vida de alguns. Alguns passou por uma situação aqui que não foi legal. E a espiritualidade tá vendo isso. Tá? E o acerto de contas chega. O acerto de contas chega, tá? Você não vai precisar fazer nada. Só cuidar de você. Que já é um bom trabalho pra você fazer, né? Ai, cavalinha, só cuidar de mim? Ferrou, então. O que eu vou ter que fazer? Cuidar de mim? Ferrou. Como diz o meu velho, ô pacotinho que dá trabalho. Às vezes meu velho vem, quem é meu velho? Meu Exu, né? Meu guia de frente. Sagitário, às vezes ele vem, eu dou passagem, vou lá perto do assentamento, chamo ele, e falo, vem meu velho, vem me dar um conselho aí, pego lá o charuto, levo as coisas dele, aí ele vem. Aí eu começo a contar as coisas, né, ou emanar pra ele, né, porque ele tá ali. Ô pacotinho que dá trabalho, hein? Eu penso se não tem jeito de devolver esse pacote aqui, não. Ele tá querendo dizer o pacotinho, né? Tô aqui na terra, encarnada, é denso, cheio de nó. E por que tudo isso? Por que a gente não olha pra vida com um olhar de... Por que levar meus problemas tão a sério? Por que perder noites de sono por causa de um boleto?
Meus amores, tem casamento que terminam por causa de conta, por causa de boleto. A briga começa por causa de boleto, por causa de conta. Anos de companheirismo, de vivência, uma briga acaba. Por que isso? Então, o que nós estamos querendo dizer aqui para você? Você tá com esse olho de águia, você tá com essa visão de que a vida é mais do que pagar conta, trabalhar e resolver problema. Então deixa eu apreciar, deixa eu trazer esse equilíbrio para minha mente e não colocar drama nas coisas. Porque algumas pessoas aqui às vezes esquecem, né? Ou a gente tem uns deslizes e começa a dramatizar muito a vida. Com o problema, com a situação. Não. Acorda um dia, Sagitário. Pode ser hoje, esse dia que você acordou. E fala, quer saber? Eu não tenho problema nenhum. Foda-se tudo. Quero saber de nada. Tô aqui para ser feliz. Como é você sem problema nenhum? Vai. Não tem problema nenhum. Não tem nada aqui para resolver. Perceba que só de falar isso já dá uma leveza, não dá? Um gostosinho no coração? Sente aí. Eu sei que você pode sentir. Como é você? Não tem problema nenhum. Não tem problema. Problema? Eu? Ih, tá tudo bem. Dá uma leveza, não dá? Que tirou peso. Ó. Peso. Né? Da balança aqui, o peso. Então, nos próximos dias você começa a trazer essa leveza para sua vida. Essa consciência, né? Meus amores, vocês têm uma pegada muito forte com o ocultismo, tá? Algumas pessoas aqui têm psicografia. Você não sabe ainda, mas você tem. Você já foi no centro espírita lá desenvolver? Não. Mas você consegue psicografar. Você consegue receber mensagem espiritual quando você está com uma caneta na mão e com um caderno. Tem que ter o caderno e a caneta. Vai na cerimônia de ayahuasca, leva o caderno e a caneta. Quando você estiver meditando, você estiver naquele estado bom, aquele dia que você está contemplando a lua, né? Aqui vocês param para olhar a lua. Parabéns, porque você se sente filho dela. Né? O ocultismo é em você. Você é uma deusa, uma bruxa, um mago, tá? Você tem uma deusa aí que te protege, que olha por você. E muitas bruxas ancestrais que te acompanham, tá? E magos também, né? Muitos aqui, ó, protegidos de Horus, de Anubis e de Zeus, tá? Vocês têm uma pegada muito forte com os egípcios, o povo lá das pirâmides. Aliás, você tem um orgonite ou uma pirâmide aí no seu escritório, na sua casa, no seu altar, vai trazer muita força para você. Aliás, vamos lá, dons ocultos, Sagitário. Os símbolos. Você fazer o uso da estrela de 5 pontas, você fazer o uso da estrela de 6 pontas, você fazer o uso da pirâmide, trabalhar com os arquétipos. Eu vou colocar uma chave no meu altar, porque eu estou simbolizando a abertura daquilo que eu quero. Aliás, Hecate carrega uma chave, tá? Então, use e abuse dos arquétipos, dos símbolos. Por quê? Porque você tem o dom em você de decodificar esses poderes ocultos através dos símbolos. Porque se você for pesquisar, eu vou pesquisar o simbolismo da estrela de 5 pontas. Primeiro, aqui é como se fosse um homem, né? Aqui a cabeça, os bracinhos, as mãos. E você vai ver que tem aí o simbolismo, né, dos elementos, terra, água, fogo, ar, o éter aqui em cima, enfim. Aí você vai começar a pesquisar, você vai ver que tem tanto simbolismo. A estrela de Davi, que também é a estrela de Salomão, que também tem conexão com o pai Xangô, que é o triângulo para cima, o triângulo para baixo. Pare de achar que o pentagrama, a estrela de 5 pontas para baixo é o satanismo, é o diabo, o bicho ruim.
Para com isso agora. Ai, a estrela de 5 pontas para cima é o ocultismo do bem. Virou de ponta cabeça é do mal. Parou com a palhaçada. Parou com a palhaçada de achar que Bafomé é o diabo. 666 é o símbolo da besta, vai fazer o mal. Parou, vai pesquisar. Lúcifer é o anjo caído, é o demônio. Não. Lúcifer vem de Lucifere, a palavra em sua origem, que é o portador da luz, estrela da manhã, aquele que traz a luz, tem nada a ver com o anjo caído. 666, que é o 666, não tem nada a ver com o símbolo maligno que vai fazer o mal, que é do Satanás, do diabo. Só que o catolicismo, o cristianismo, colocaram como se fosse assim. Por isso que vocês precisam estudar o ocultismo. Vai estudar assim, a simbologia do Bafomé. Por exemplo, quando a gente fala dos chifres, alcançar as alturas, as coisas elevadas de Deus. Aliás, o bode na maçonaria tem nada de diabo, de fazer um mal, do chifrudão. Os chifres não é mal no ocultismo. E eu tô vendo sempre vejo, né, uma luz roxa aqui. Adoro, né? Esse efeito que a vela faz, né? Fica bem místico, né? Ó, coisa linda. Aliás, eu vou contar para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam por que algumas deidades, deusas e bruxas como Hecate, em algumas figuras aparecem com o manto roxo ou com a vestimenta roxa, né, violeta? Porque antigamente as rainhas, as deidades muito poderosas usavam essa tonalidade de cor, tá? Porque há muito tempo atrás, primeiro que não era roupa, né? Era pele de bichos, né? Penas, enfim, eles usavam o que tinha. Depois que o tecido veio a existir. Quando o tecido surgiu, não eram todas as cores, né? Então, a cor roxa, lilás, né? Era uma cor que as deidades, as rainhas, as feiticeiras, as poderosas usavam, tá? E hoje em dia todos nós usamos, né? Mas antigamente era assim, tá? Última mensagem, cristal. A proximidade que vocês têm com os cristais. Use e abuse dos cristais, tá? Aliás, né, tinha um pai de santo, né, um dos terreiros que eu frequentei, que ele fazia a terapia dos cristais. Ele deitava a pessoa lá e ele ia colocando os cristais em cada chakra da pessoa, ativava esses cristais, dava o comando, cristais específicos para cada chakra, né? E vocês aqui têm muitos terapeutas, né? Isso é um dom que você tem, de usar através da terapia a ajudar outras pessoas. Pode ser que você continue trabalhando no seu serviço normal, mas pode ser que daqui a algum tempo você se interesse em fazer alguma terapia, em aprender, tá? Que aqui é o seu crescimento, lapidação. De repente você vai sentir vontade de fazer reiki, de ser uma reikiana, de fazer PNL, deu vontade de estudar sobre apometria. Eu vou fazer um curso, né, de mesa radiônica, de radiestesia, percebe? Aqui você vai ser levada, tem um caminho, tá? Sagitário, você vai ajudar muitas pessoas ainda. Parabéns, tá? Salve Hecate, salve deusa, salve bruxa, feiticeira. Salve todos os bruxos e bruxas. Eu saúdo o bruxo, a bruxa que habita em você, Sagitário. Eu saúdo os seus ancestrais, né? Peço a bênção dos seus ancestrais, dessas suas ancestrais aí. E agradeço. Meus amores, finalizamos. O que você faz agora, Sagitário? Vai lá em assinatura, membros do canal, faça sua assinatura lá no 3º nível, vem aprender com a gente. Você aí, ó,
protegida de seu Zé, do padrinho. Vai lá ver a leitura dele, vai lá ver a leitura de Pombagira que a gente fez aí, ó, no comecinho do mês passado. Ah, cavalinha, mas a leitura já foi. Eu sei, você já viu, né? Mas um vídeo de 40 a 50 minutos, você não viu tudo. E é continuação desse trabalho aqui. Pode ter certeza que lá vai falar muita coisa. Muitas vezes, hoje aqui, você abriu com a chave aí a porta, você deu uma volta na fechadura. Vai lá, vai ver a outra leitura, vai dar a segunda volta. Às vezes um insight vem, né? Então vai lá, veja a leitura. Vai em playlist do canal, signo de Sagitário, certo? Que a Titi proteja, que todas as deusas e feiticeiras possam auxiliar cada um de vocês. Grande abraço e até a próxima.